Bom dia, crianças! Hoje nós estudaremos as aulas 17 e 18, referente ao capa 3, que o título da aula de hoje é o reino animal, onde nós estudaremos os invertebrados mais simples. O reino animal, que por sua vez é constituído por organismos eucarióticos, pluricelulares e que apresentam diferenciação celular. Esses caras podem ter tecido, como a maioria, ou não, e são heterotróficos. Nesta aula nós estudaremos os poríferos, os clinidários, os plateumintos, os nematóides e os anelídeos e, por fim, faremos uma comparação entre os grupos. Moluscos e equinodermos, que também são invertebrados, nós estudaremos na nossa próxima aula, certo? Os animais multicelulares, que nós passaremos a estudar a partir de agora, eles são considerados metazoa ou metazoários. De acordo ou não com a presença de tecidos verdadeiros, eles ainda podem ser divididos em mesozoa, parazoa ou eumetazoa. Os dois primeiros que eu te falei não apresentam tecidos verdadeiros, sendo o primeiro filo que nós estudaremos a partir de agora, que são os poríferos, são os maiores representantes dos chamados parazoários. Então vamos lá? Observe essa árvore filogenética na imagem. Este grupo representa um grupo, quando você olha como um todo, monofilético, pois, se você analisar, de poríferos acordados, todos apresentam um único ancestral comum, que é um protista primitivo, procariótico e heterotrófico, muito parecido aí com um protozoário do tipo aí como o paramécio ou como uma ameba. Quando a gente olha para um porífero, a gente vai fazer a relação com esse cara e também com os outros filos que nós estudaremos. Os poríferos, eles foram os primeiros animais a aparecerem no planeta. As características desses caras são bem simples. Eles são sésseis, isto é, fixo na maior parte da sua vida, e são dotados de poros em sua parede corporal. Eles ocupam ambientes aquáticos, vivendo, nesse caso, a maioria das espécies nos mares e alguns também em água doce, como por exemplo no Recife de Coral recém-descoberto na Amazônia. Não tem tecidos verdadeiros e, por não terem tecidos verdadeiros, ou seja, organização tecidual, mesmo existindo trabalho entre as suas células, divisão de trabalho, eles são considerados parazoários, ou seja, não têm tecidos verdadeiros. Existem três formas, três tipos de estruturas morfológicas dentro do grupo dos poríferos. Ou ele é asconoide, ou ele é ciconoide, ou ele é leuconoide. Essas características diferenciam uns dos outros tanto pela espessura quanto pela complexidade da sua parede corporal. Por exemplo, os poríferos do tipo asconoide exibem padrão estrutural muito básico. O corpo, por exemplo, é em forma de vaso, de tubo ou de barril. Esse cara está fixo num substrato, como rochas ou ainda conchas. No interior deles, há uma cavidade denominada átrio, ou também chamada de espongiocele, que se comunica com o exterior por uma abertura superior chamada de ósculo. Esse ósculo fica situado na extremidade oposta à base do corpo do animal. Já as do tipo ciconoide vão apresentar um corpo tubular e uma parede com invaginações formando dois tipos de canal radial. Do lado interno do corpo existem os coanócitos, que nós vamos já ver, que são um tipo de célula presente em todos os poríferos. Quando tu olha já para as esponjas do tipo leuconoide, você vai ver que elas apresentam uma organização corpórea um pouco mais complexa, onde as paredes do corpo se dobram várias vezes, formando um sistema de canais por onde circula a água nesse caso. Nessas três formas, a parede corporal é relativamente fina e ela vai ser perfurada por poros. A camada externa do revestimento é constituída por células achatadas, que nós também iremos estudar daqui a pouco, que serão os pinacócitos. Já a camada interna é revestida por coanócitos. Coanócitos, por sua vez,
são umas das células mais importantes desses caras. São células flageladas que têm um colarinho membranoso contrátil que é voltado para a cavidade do átrio. Conforme eu havia dito para vocês, a composição celular desses caras é muito simples. Eles têm dois tipos básicos de células, coanócito e amebócito, e a partir deles, outros tipos celulares são diferenciados, ou seja, o coanócito e o amebócito originam os demais tipos celulares. São elas o pinacócito, porócito, miócito, esclerócito e gametócito. Pinacócito é responsável pelo revestimento, porócitos são células que constituem os poros, miócitos têm funções contráteis, esclerócitos são células formadoras de espículas que conferem a esses caras sustentação, são muito semelhantes a agulhas ou também são compostas por fibras proteicas de espongina em algumas espécies e outras são de calcário. Os gametócitos, por sua vez, são células que têm funções de gametas, ou seja, atuam na reprodução desses caras. Vale destacar aqui também mais informações sobre o amebócito. O amebócito, como eu já havia te falado, ele se transforma também em outros tipos celulares. Ele vai se transformar, por exemplo, também no coanócito, nos pinacócitos e também em gametas. Além disso, também é função dos amebócitos produzirem espículas e eles também participam da digestão e da distribuição de alimentos no corpo do animal. Se você analisar ainda, entre as camadas celulares externa e interna do corpo do animal, encontra-se uma massa gelatinosa proteica. Essa massa ela vai ser chamada de mesênquima. No mesênquima estão imersos os elementos de sustentação e diferentes tipos celulares, né, do organismo do cara. A digestão e a nutrição desses caras também é muito simples. Na verdade, os poríferos, exceto na fase larval, eles passam a vida toda fixados em substrato, ou seja, eles não se deslocam pelo ambiente. Os coanócitos então promovem, graças aos batimentos do seu flagelo, conforme tu pode observar na imagem, uma corrente de água, que vai fazer esta água circular entre os poros, o átrio e o ósculo. A água vai trazer consigo gás oxigênio e partículas alimentares, como por exemplo protistas e algas unicelulares, e leva também o gás carbônico e outros resíduos para fora do corpo do animal. Um porífero com cerca, por exemplo, de 10 centímetros de altura e de 1 centímetro de diâmetro, chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Nesse caso, então, os poríferos eles são seres filtradores. Os poríferos ainda distinguem-se nesse ponto de outros animais, principalmente pela presença de um sistema único de canais para a circulação de água, também pela ausência de cavidade digestória e por apresentarem exclusivamente digestão intracelular, não se esqueça disso. São as células que capturam o alimento, que realizam a digestão e que eliminam os resíduos. O que limita o tamanho das presas desse cara, pois essas presas, nesse caso, elas são englobadas a apenas partículas alimentares muito pequenas. Além disso, nesses caras também, não ocorreu especialização das células. Apenas as suas células elas vão secretar enzimas que vão ser capazes de digerir diversos tipos de macromoléculas. Nesse caso também as partículas alimentares elas serão fagocitadas pelo coanócito. E no coanócito é importante tu se lembrar que encontram-se vacúolos digestivos. E são nestes vacúolos digestivos onde vai se iniciar a digestão, que se completa nos amebócitos. Nesse ponto não se esqueça disso também. Os produtos da digestão vão ser distribuídos por difusão para as células do corpo. Nesse caso, esse maluco não tem sistema circulatório, excretor, respiratório e tampouco nervoso. Tanto a respiração quanto a circulação como a excreção ocorrem por difusão. Perceba no vídeo como as esponjas são animais muito simples, por serem filtradores. Elas absorvem gás oxigênio para as células através da difusão, distribuem os nutrientes e eliminam gás carbônico e resíduos nitrogenados, principalmente a amônia, também por difusão. Não se esqueça disso.
De acordo com o esqueleto de sustentação, as esponjas apresentam 4 classes. Vale ressaltar a classe Demospongiae, que era utilizada no banho, porque as esponjas dessa classe têm espículas de sílica e fibras de espongina que são macias. Quanto à reprodução, as esponjas podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada pode ser por brotamento, regeneração e gemulação. No brotamento, crescem brotos no corpo principal da esponja que se destacam, vão para longe da esponja e originam um organismo geneticamente idêntico, formando colônias. Na regeneração é que a esponja ela tem grande capacidade regenerativa e cada fragmento desse porífero pode originar um novo indivíduo. Por que isso, professor? Porque o corpo original vai ter amebócito e coanócito, que são as células precursoras das demais células. Já na gemulação, que é um tipo especial de reprodução, apenas algumas esponjas fazem. Elas o fazem quando as condições ambientais são desfavoráveis. Quando, por exemplo, está muito quente, está faltando alimento, nutriente, alguma coisa que impede o seu crescimento e desenvolvimento, as esponjas geram gêmulas, que são pequenas bolsas. Essas bolsas elas contêm os arqueócitos. E quando as condições são favoráveis, esses arqueócitos escapam pela abertura da gêmula, vão se dividir e originar e formar um novo indivíduo que também vai ser geneticamente idêntico. A reprodução assexuada, só te relembrando, não é vantajosa porque não gera variabilidade genética. Neste sentido, todos os indivíduos são geneticamente idênticos entre si. Já em relação à reprodução sexuada, a maioria dos poríferos é monóico, mas existem espécies que são dioicas. Só te lembrando que monóico é uma espécie bissexuada ou hermafrodita. E as dioicas são espécies unissexuadas ou de sexos separados. Nesse caso, os coanócitos vão se diferenciar em espermatozoides, que vão deixar o animal e vão buscar outro porífero. A fecundação vai ser interna, porque o espermatozoide, depois de englobado e transformado por outro coanócito, vai fecundar o óvulo, que vai originar aí, que o óvulo nesse caso, né, só para constar para vocês, vai se originar de um amebócito ou de um coanócito. Essa fecundação vai acontecer no mesênquima do organismo receptor. O desenvolvimento nesse caso vai ser indireto e uma vez que o zigoto se forma, ele vai originar uma larva anfiblástula. Essa larva ela é uma larva flagelada imóvel que vai sair do corpo do animal e nadar ativamente até se fixar em um substrato e vai se converter em um novo indivíduo. O bom nesse caso é que vai haver variabilidade genética. Só deixando mais claro aqui para vocês, tanto os espermatozoides quanto a larva anfiblástula são elementos móveis do ciclo de vida dos poríferos, hein? Não se esqueça disso. Os poríferos adultos são fixos, são sésseis. Já a capacidade natatória da larva vai compensar a imotilidade dos animais adultos, permitindo aí a dispersão das espécies aí neste ponto. Vamos agora para o nosso segundo filo de animais, que são os quinidários, também conhecidos como selenterados. Esses caras, eles são do filo Quinidaria e são animais predominantemente marinhos, em geral são aquáticos, embora as hidras e outros representantes possam ser encontrados aí em água doce. Na linha evolutiva, uma coisa que tu não deve esquecer é que esses caras foram os primeiros animais a apresentarem duas coisas importantes. A primeira é que eles foram o primeiro animal a apresentar a organização tecidual, sendo chamado de metazoários, pois eles apresentam 2 folhetos embrionários. Eles apresentam ectoderme e endoderme, sendo diblásticos. Também foram os primeiros a apresentarem cavidade digestória. Não se esqueça disso. Esses caras têm como essas duas características as principais novidades evolutivas desse filo. Além disso,
Eles apresentam um sistema nervoso em rede difusa, que são células nervosas espalhadas pelo corpo do animal. A sua simetria é radial e eles apresentam células chamadas de quinidócitos. Conforme eu já disse, os quinidários eles têm tecidos verdadeiros, ou seja, eles são formados por células diferenciadas. E no interior de algumas dessas células, nós temos aí os quinidócitos. Dentro do quinidócito existe uma estrutura chamada nematocisto. O nematocisto contém um filamento enrolado, conforme tu pode observar na imagem, que vai se alojar em uma cápsula. Esse quinidócito é uma estrutura presente no corpo dos animais aí, que apresentam substâncias urticantes, que não causam choque como no Bob Esponja, mas causa queimadura no animal, ou seja, ele utiliza essa estrutura para caçar, para capturar, mas também para se defender de alguns outros animais. Os quinidócitos eles se encontram principalmente na epiderme dos tentáculos e eles são estimulados aí a serem utilizados por meios mecânicos ou químicos, ou seja, quando o animal toca ou libera alguma substância química, faz com que esse quinidocílio aí estimule um processo de abertura do opérculo e o filamento se desenrola para fora e elimina em sua extremidade livre uma substância urticante que pode causar uma intensa queimadura no corpo de quem o fizer. Na cavidade digestória desses animais, que também vai ser chamada de cavidade gastrovascular ou celentério, vai ocorrer a digestão extracelular, pois é nessa cavidade que os alimentos são parcialmente fracionados por ação de algumas enzimas digestivas que vão ser secretadas pelas glândulas da gastroderme. Note que esse cara tem uma boca, mas ele não tem ânus. Por isso ele é considerado um enterozoário incompleto, porque só existe, na verdade, uma única abertura, que é a boca. A digestão ela pode ser extracelular e intracelular. A respiração ocorre por difusão, assim como a excreção também ocorre por difusão. E assim como os poríferos, esse cara ele também elimina e excreta amônia como principal excreta nitrogenada. Esses caras também têm órgãos dos sentidos, viu, galerinha? Esses órgãos são representados principalmente pelas manchas ocelares, que serão sensíveis à luz, e também por estatocistos, que são órgãos que vão perceber a posição do corpo do animal. Ele vai ter sensação de posicionamento. Ele não tem nenhum centro de comando que se pareça com o cérebro, até porque essa é uma característica, esse sistema nervoso e essa organização sensorial de seres que têm simetria radial como os quinidários. Não se esqueçam, crianças, que a simetria radial ela vai ser própria, intrínseca de animais que são sésseis ou que têm motilidade reduzida, cuja, nesse caso, a exploração do ambiente vai ser facilitada pela existência de órgãos radialmente expostos. Animais de simetria bilateral não são assim. O filo dos quinidários ele vai incluir anêmonas, corais, hidras e medusas, que vão se distribuir aí em várias classes. Mas note aqui algo interessante. Quando a anêmona é séssil, eu vou dizer que ela está vivendo na fase de pólipo. Quando a anêmona é móvel, eu vou dizer que ela está na fase de medusa. Assim, uma água-viva é uma medusa e uma anêmona do mar é um pólipo. As classes que eles se dividem são hidrozoa, isifozoa, antozoa, cubozoa e a estaurozoa. Professor, essas classes são importantes que eu aprenda especificamente? Não necessariamente os vestibulares te cobrarão essas classes, por isso não te preocupa com elas. Sobre a reprodução desses caras. São várias as formas de reprodução dos quinidários. Na sua maioria, não te esqueça que eles são dioicos. Em geral, neles, a fecundação é externa,
Mas existem certas espécies em que a fecundação ocorre na cavidade digestória, ocorre no celentério. É muito frequente que após a fecundação, o zigoto origine uma larva meio achatada e também ciliada, chamada de plânula. A plânula ela vai nadar até se fixar no substrato e formar um novo indivíduo. Normalmente nas hidras, essa reprodução ela vai acontecer por brotamento. No slide tem uma imagem bacana lá te mostrando. Mas as hidras também podem apresentar reprodução sexuada. Nesse caso, os espermatozoides vão nadar até encontrar o óvulo, vai haver a fecundação, o zigoto vai se dividir, vai formar o pequeno embrião, que vai ficar livre na água e vai originar uma hidra, sem passar pela fase larval. Isso é específico das hidras. Já no ciclo de vida de determinados quinidários, eu vou ter aí o que nós chamamos de metagênese ou alternância de gerações, onde eu vou alternar entre a geração de um pólipo e de uma medusa que vai se suceder. Note que nesse tipo de reprodução, a reprodução assexuada ela faz com que os pólipos originem medusas, que geram pólipos por reprodução sexuada. Vou repetir. Por reprodução assexuada, o pólipo origina medusa. Já os pólipos, eles vão ser gerados, ou seja, as medusas geram os pólipos por reprodução sexuada. Conseguiu compreender? Vamos lá agora para os plateumintos. Plateumintos, que vem do grego plates, que significa achatado, e eumintes, que significa verme, ou seja, são vermes do corpo achatado, tá bom? Que esse corpo achatado ele vai ser comprimido no sentido dorso-ventral. Plateuminto que vive principalmente em ambientes terrestres úmidos ou em ambientes aquáticos, tanto de água doce como de água salgada. Esses caras, eles têm características específicas que você não pode se esquecer. Na linha evolutiva, os plateumintos são os primeiros animais triblásticos. Se liga aí, isto é, eles apresentam mesoderma que quinidário não tem, ou seja, eles apresentam o terceiro folheto embrionário que fica entre o ectoderma e o endoderma. Outra também inovação evolutiva nesses caras é que eles também têm simetria bilateral. Assim como os quinidários, esses caras também apresentam digestão extracelular e intracelular e o sistema digestório é incompleto, ou seja, eles só têm boca, portanto são enterozoários incompletos. Então tu já sabe por onde é que sai a excreção, né? Pois é, a sua cavidade digestória só tem a boca e a boca atua na entrada e na saída de alimentos, ou seja, dos restos alimentares. A cavidade digestória desses caras também tem uma característica importante. Ela é extremamente ramificada, isso só quem tem as planárias principalmente. Isso facilita a distribuição de nutrientes pelo corpo do cara, já que a planária vive livre, né? Ela é de vida livre, e também compensa a ausência do sistema cardiovascular, ou seja, esses caras não têm sistema circulatório. Também não tem sistema respiratório, e o corpo desses caras, por ser achatado dorsoventralmente e pouco espesso, é importante porque facilita as trocas gasosas, que ocorrem através da superfície do corpo do animal, por difusão. O gás oxigênio vai se difundir até as camadas mais internas do corpo, enquanto o gás carbônico, além de outros resíduos nitrogenados, principalmente a amônia, serão eliminados no corpo desse cara. Ele tem um sistema nervoso ganglionar, que tem a presença aí de gânglios cerebrais, e note uma coisa importante. Esses caras, eles apresentam início de cefalização. Eles têm um par de gânglios, tá certo? Cerebrais, e eles têm cordões nervosos. Também eles têm órgãos sensoriais que vão estar localizados na região anterior do corpo, como os ocelos, que são estruturas muito semelhantes a olhos, mas não são olhos, são um projeto de olho que eles conseguem, né, absorver não, que eles conseguem captar
a luz. Eles não formam imagens, mas eles conseguem se movimentar na direção da luz. Além disso, eles também têm receptores químicos que vão detectar a presença de alimentos ou substâncias liberadas por inimigos naturais, que são os estatocistos. O sistema excretor desse cara, é importante que eu fale sobre ele. Ele vai eliminar resíduos, mas principalmente também o excesso de água. E ele vai conter túbulos ramificados, conforme tu pode ver na imagem, que são os protonefrídeos, que estão dispostos ao longo do corpo desses caras. Esses caras já caiu muitas questões nos vestibulares sobre essas células flama. Eles eliminam pela pele tanto a água quanto os excretas nitrogenados a partir dos batimentos dos cílios das células flama. Tá? Células flama porque os movimentos lembram muito a chama de uma vela. Tá? Isso aí impulsiona o excesso de água e de resíduos para o interior dos protonefrídeos, que se abrem em poros na superfície corporal. Então se liga nisso daí. A reprodução desses caras pode ser assexuada, como no exemplo aí da imagem das planárias, que ocorrem por fissão binária ou fissão transversal, porque elas têm grande capacidade regenerativa. Se você cortar uma planária aí em 10 partes iguais, eu vou originar 10 planárias geneticamente iguais, mas a maioria dos plateumintos são monóicos e a fecundação ela pode ser cruzada em algumas delas. Em outras, vão ser aí dioicos, porque serão parasitas do corpo humano, que nós falaremos ainda numa aula posterior, como exemplo dos vermes aí que tu vê na imagem, como por exemplo o Esquistossoma mansoni, causador da barriga d'água, tá? E também a Taenia solium, causadora da teníase, que nós estudaremos posteriormente aí numa próxima aula. Vamos lá então para os nematóides. Os vermes nematóides, eles vêm do grego nematos, que significa cilíndrico ou afilado, e eumintes, que significa verme, ou seja, são vermes do corpo cilíndrico e não segmentado. Diferentemente dos plateumintos, esses caras apresentam o primeiro ânus da história, ou seja, esse cara é um enterozoário completo. Ele tem boca, mas ele também tem ânus, então esta é uma novidade evolutiva desses caras. Além disso, ele também tem uma estrutura chamada de pseudoceloma. Anota isso daí. O pseudoceloma, tá certo? É o local em que fica alojado os órgãos internos desse cara, ou seja, é uma cavidade cheia de líquido onde fica alojado os órgãos internos. Esse pseudoceloma, ele se difere, por exemplo, do celoma que nós apresentamos, porque o pseudoceloma ele não é totalmente revestido internamente pelo mesoderme nesse caso. Então essa é a diferença entre o pseudoceloma e o celoma propriamente dito. Note que esse cara também tem um esqueleto hidroestático, ou seja, o líquido corporal do pseudoceloma ele pressiona as paredes da cutícula do cara, proporcionando a ele sustentação e maior movimentação. Os nematóides, eles, quanto à reprodução, normalmente eles são dioicos e apresentam dimorfismo sexual, onde tu tem bastante distinção do macho e da fêmea, pois normalmente a fêmea é maior do que o macho. E esses caras também, em sua maioria, são parasitas. O último filo de hoje é o dos anelídeos, que tem o corpo segmentado por anéis. Esse corpo é cilíndrico também. O principal representante dos anelídeos são, por exemplo, as minhocas. Vivem em ambientes úmidos e aquáticos, e a principal aquisição evolutiva desses caras é exatamente a cavidade corporal chamada de celoma. Esses caras agora são celomados e apresentam o sistema cardiovascular fechado, onde o sangue circula pelo interior de vasos. Afinal,
eles têm 5 corações. O pigmento sanguíneo que esse maluco vai ter aí é exatamente a hemoglobina, o mesmo pigmento que nós temos. Então, dentro do grupo dos invertebrados que nós já estudamos até agora, os anelídeos, por enquanto, são os que apresentam as novidades evolutivas mais específicas. Agora, olha para essa imagem. O cara tem respiração cutânea, isto é, ele respira também pela pele, tá bom? O gás oxigênio por difusão entra e o gás carbônico por difusão também sai pela epiderme dos caras. Isso é possível porque a epiderme deles é muito fina e vascularizada. O cara que vive, por exemplo, na água, ele respira, nesse caso, por brânquias. Como exemplo aí, os poliquetas, que conseguem respirar por brânquias. Os órgãos excretores, esses caras também têm. Eles têm túbulos, né, chamados de metanefrídeos ou nefrídeos, que eliminam aí os excretas nitrogenados, que também, nesse caso aí, vai ser a amônia. Mas ele também excreta ureia, além de amônia também são eliminados. O sistema nervoso dele é ganglionar também, e a reprodução desses caras, ela apesar de eles serem hermafroditas, eles têm fecundação cruzada, a fim de gerar variabilidade genética. Diante de tudo que nós estudamos, dá para entender que plateumintos, nematóides e anelídeos são triblásticos, que plateumintos não têm cavidade corporal, são acelomados, nematóides têm pseudoceloma e anelídeos já têm celoma verdadeiro, tá certo? Conforme tu observa na imagem. Façam as atividades do capítulo e até a próxima. Bons estudos!